Amém. Glória a Deus. Tá chiando ou é eu que eu puxo essa? Tá não? Tá bom? Amém, queridos. Tudo na bênção? Glória a Deus. Nós estamos então dando continuidade a essas palavras que, como eu disse para você, muito obrigado, pastor Edi, não por mim, obviamente, né? Longe disso, mas pela oportunidade que você está dando para a igreja, poder ouvir algo que eu sei que muitos aqui já sabem, conhecem tudo que já foi falado domingo passado, que eu vou estar falando aqui hoje, e a gente vai estar terminando domingo que vem, mas é uma coisa que é muito importante nós falarmos sobre saúde emocional, porque nós estamos sempre falando sobre a nossa saúde espiritual. Nós estamos sempre procurando buscar a Deus em oração, jejum, palavra. Nós estamos sempre procurando melhorar a nossa vida, o nosso físico, o nosso corpo físico. Tem uns que gostam de malhar, academia. Não tem problema nenhum crente ir para academia. Eu já não gosto, né, de ir para academia. Eu gosto de fazer caminhada. Então, eu caminho desde 2013 com a Mônica. E foi assim uma maneira que nós descobrimos, até porque a gente coloca muita conversa em dia, né, nas caminhadas. 1 hora indo e voltando para o mesmo lugar, ao mesmo lugar, o mesmo percurso. Mas a gente já viu de tudo ali naquela caminhada. A gente já achou gato abandonado, cachorro abandonado. A gente pegava os animais, levava lá para quem quisesse, né? E assim a gente foi passando tanto tempo fazendo caminhada, e a caminhada ela se tornou para nós um prazer e nos ajudou muito para nossa, não só para a nossa vida física, mas também para a nossa vida mental. Atividade física, ela faz bem não só para a sua saúde física, mas para a tua saúde mental. Se você é daquele ou daquela que diz assim, não, na segunda-feira eu começo, Jesus amado, hein? Que cálice bonito, hein? Amanhã eu começo. Não, vou fazer. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Se eu moro em Morro Azul ou Sacra Família, esse percurso que tem daqui de Morro Azul para Sacra Família, eu ia dominar. Eu ia todo dia. É reta, não sobe morro, não desce morro, é reta. Então, bota um short, uma bermuda, um tênis, vai de calça comprida, vai de saia, sei lá, mas faça caminhada. Só vai. Ah, mas eu não tenho disposição. Vai sozinho, vai sozinha. De repente é até bom, que aí você vai conversando com Deus, vai botando um fone, enfim. Aí a gente está falando aqui, dentro desse assunto sobre saúde emocional. Hoje eu vou estar falando um pouquinho, vou dar uma mesclada aqui, falar sobre ansiedade, vou estar falando sobre depressão, falar sobre suicídio. Mas antes de tudo eu quero ler um texto para você. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8, ele diz assim, Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Eu falei semana passada, e eu repito aqui agora, que tudo começa na nossa mente. Tudo começa na mente. Se você, por exemplo, vai tomar um banho. Primeiro você decide que você vai tomar um banho, lógico, passou pela tua mente. Eu vou para o culto, passou pela tua mente. Eu vou colocar uma roupa preta, passou pela tua mente. Tudo passa pela tua mente. Interessante que essa semana eu ouvi alguém falar que o apóstolo Paulo,
quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele não era coach, ele não era psicólogo, psicanalista, psiquiatra, ele não era nada disso. É lógico que quando ele escreveu aqui, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, desde aquela época, o apóstolo Paulo, ele já estava falando, Deus melhor estava falando através de Paulo, sobre a questão do pensamento, porque ele sabia, lógico, que essa palavra viria para nós até hoje, nos dias de hoje. Então essa palavra que a gente leu aqui agora, que fala sobre os pensamentos, é um cuidado que Deus está tendo conosco a respeito de tudo aquilo que nós estamos pensando. Por isso que eu disse para você que geralmente toda a ansiedade, ela começa a ser criada, formada através dos pensamentos. Dependendo do que você pensa, você vai ficar ansioso ou você vai ficar ansiosa. Dependendo do que da qualidade dos seus pensamentos, você vai ficar aflito, você vai ficar aflito, você vai ficar angustiado, angustiada. Por isso que Paulo diz aqui que nós precisamos ter qualidade nos nossos pensamentos. E quando a gente começa a falar sobre saúde emocional, eu também falei semana passada que a questão espiritual, Bíblia, com a saúde emocional, quando a gente está falando aqui a respeito de terapia, de tratamento com profissionais, uma coisa anda com a outra. Tem gente que chega para mim e fala assim, mas quanto que você cobra? Eu não preciso estar falando para todo mundo assim, vou postar lá nas redes sociais quanto que eu cobro. A gente quer fechar a sessão comigo, aí eu passo o valor, ali entre a gente, né? Aí tem gente que fala assim, não, mas isso tudo? Eu falo, o que você prefere? Pagar esse valor, e eu te ajudar, ou você lá na frente, você gastar muito mais, não é terror que eu fico colocando nas pessoas, não, mas lá na frente você pagar muito mais, e você ter alguns problemas. Por quê? A ansiedade, se ela não for cuidada, tratada de imediato, ela pode gerar, que nós vamos falar aqui, gerar muitos problemas no seu físico. E uma vez que gera problema no teu físico, presta atenção no que eu estou falando para você. Isso pode gerar problemas também na sua vida espiritual. Porque uma pessoa que ela está com a sua saúde emocional abalada, eu estou falando isso com toda certeza, ela tem uma certa dificuldade até mesmo de buscar a presença de Deus. Sabia disso? Ah, mas que é isso, pastor? Se você for para a Bíblia, você vai ver aqui homens e mulheres na Bíblia que tinham problemas emocionais. Você quer ver um exemplo? Davi. É só você ler os Salmos. Que é prova maior de alguém que tinha problemas emocionais do que Davi. Se você ler os salmos dele, você vai ver que ele sempre fala sobre alma. E você conhece alguns salmos que falam especificamente sobre alma. Aí quando você lê aquele salmo, o que você faz? Eu estou assim, igualzinho. Aí o que você faz? Você ora, amém, muito bem. Como eu disse para você, uma coisa não invalida a outra. A psicanálise ou a psicologia não invalida a sua vida espiritual, nem vice-versa. Mas se você começa a ter esses problemas emocionais, você precisa procurar um profissional para que ele possa te ajudar. Uma pessoa que você confia, porque você vai falar. A psicanálise funciona assim. Hoje me perguntaram qual é a diferença da psicologia, do psicólogo para o psicanalista. Eu expliquei para a pessoa qual a diferença, mas eu vou falar da minha área. A psicanálise, quando a gente trata as pessoas, cuida das pessoas, a psicanálise, ela vai lá no teu inconsciente. Pastor, e aí? O que você quer dizer com isso? A gente vai conversando, aí a gente descobre, através do que você fala, a gente pinça algo que está lá dentro do teu inconsciente, que você não lembra,
que quando você começa a falar nas sessões de terapia, você fala assim: meu Deus, eu não estava me lembrando disso. Uns dias atrás, eu estava atendendo uma senhora, e aí eu perguntei, eu vou falar aqui mais para frente sobre o problema dela, né? Atendendo uma pessoa, eu fiz uma pergunta. Na primeira sessão eu fiz uma pergunta com ela. Eu falei: o que você faz na sua vida que te dá mais prazer, que te dá mais alegria? Aí ela: eu gosto de ajudar as pessoas. Nossa, eu adoro ajudar. Quantas pessoas, que tipo de pessoa? Sua família? Eu ajudo minha família, eu ajudo meus amigos, eu ajudo quem eu não conheço. Aí, então quer dizer que todo mundo que te procura, você ajuda? Todo mundo que me procura, todo mundo pede, bate na minha porta, me liga, manda mensagem, eu estou sempre pronta para ajudar. E você é ansiosa? Ela falou: sou muito ansiosa. Então quer dizer que você tem dificuldade para falar não. Ela parou. O início da tua ansiedade, ela pode ser esse: você tem dificuldade de dizer não. Você quer abraçar todo mundo, você quer abraçar os problemas de todo mundo, e você acha que você é feliz por você estar ajudando. Não que você não vai ajudar todo mundo que chega a você. Quando é que você vai aprender a dizer não? Aí ela falou assim: não sei. Então está na hora de você, na primeira sessão. Então é por isso que a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai começando a entender algumas coisas. Aí a gente começa a falar sobre a ansiedade. Eu coloquei aqui algumas definições de ansiedade. Por exemplo, a ansiedade, ela é muito problemática por 3 razões. Primeiro, porque a ansiedade, ela é improdutiva. Porque ela nunca produz nada. Ela não produz coisa alguma. Você já viu alguém, ou se você, não precisa levantar a mão, mas se você é uma pessoa que tem ansiedade, você já viu a sua ansiedade produzir alguma coisa na tua vida, alguma coisa de bom? Mas também tem esses que a gente gosta de atender. Tem aqueles que falam assim: eu não tenho ansiedade, eu não sou ansioso, eu não sou ansiosa. Pode bater aqui que vai bater e vai voltar. Nossa, é o super-homem, é a super-girl, ou super-woman, mulher, né? São esses que são bons de atender. Porque a gente vai atendendo, e ele vai. Quando vê, está chorando. Por quê? A pessoa, ela se protege com uma capa que não quer mostrar para ninguém que ela tem vulnerabilidade. Você sabia que você tem vulnerabilidade e que ninguém sabe? Mas Deus sabe. E eu vou falar uma coisa aqui com todo respeito aos pastores. Pastores também têm suas vulnerabilidades. Pastores também têm os seus momentos de ansiedade, de fraqueza. Eu fico vendo alguns homens e mulheres na internet, elas dependem de mostrar para as pessoas que eles são super-homens, são super-mulheres. Eles não conseguem dizer que eles têm dificuldade em casa, eles têm dificuldade no ministério, eles têm dificuldade na educação dos filhos, eles têm dificuldade no tratamento com os seus parentes, com a sua própria família. É uma capa que ninguém ou nem todo mundo vê, mas está ali dentro daquele líder. E ele começa a ver, né? Eu não estou falando que é o caso daqui de nossos pastores, não é isso. Até porque se vocês
tiverem coragem de expor suas vulnerabilidades, a gente está aí para um ajudar o outro. Então, quando eu falo isso para você, a ansiedade, você não vê a ansiedade na pessoa, mas você começa a perceber alguns comportamentos, e você precisa entender que você também pode ter esses comportamentos. Como eu disse, a ansiedade, ela é improdutiva porque não produz coisa alguma. Ela nunca resolve coisa alguma. É como se movimentar, mas sem sair do lugar. É como acelerar o motor do carro com o câmbio em ponto morto. Você faz bastante barulho, mas não vai a lugar algum. A ansiedade, ela nunca resolve qualquer tipo de problema. A ansiedade não pode alterar coisa alguma no nosso passado. A ansiedade também, ela não pode controlar o nosso futuro. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de futuro. Porque quando você fica ansioso, é que está relacionado o quê? Ao futuro. Você está preocupado com alguma coisa. Como eu disse aí, né? Choveu pra caramba esses dias. Tem pessoas que carregam traumas de chuva. Eu só não lembro o nome, mas tem pessoas que têm, existe esse nome. Não sei se o pastor Abel se lembrar, ele pode falar. O nome da pessoa, quiser pesquisar aí, o nome da pessoa que tem medo de chuva. Olhou para o céu, viu a nuvem negra, a ansiedade já começa a aparecer. Qual o nome? Isso. Então tudo tem nome. Tem pessoas que sofrem de ansiedade porque tem medo de cachorro. Tem pessoas que têm ansiedade porque tem medo de andar de ônibus. Eu vou falar mais para frente. A ansiedade, ela é irracional. Ela amplifica os seus problemas. Olha isso aqui interessante, presta atenção. A ansiedade, ela amplifica seus problemas, tornando colinas e montanhas. O que quer dizer isso? Às vezes você está ansioso com um problema pequenininho, mas aquela pessoa, ela é tão ansiosa que ela dimensiona aquele problema. Ela faz com que aquele problema, um probleminha que é fácil de resolver, um problema enorme que ela não consegue resolver. Isso é o quê? No seu pensamento. Você acha que você não pode resolver isso. Você acha que aquele problema vai se tornar maior. Você acha que, meu Deus, se eu... Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, olha, eu não vou a Nova Iguaçu de trem, porque tem medo de andar de trem. Porque uma vez teve um arrastão no trem. E ela tomou trauma de trem. Nunca mais foi para Nova Iguaçu de trem. Aí eu perguntei para ela, como é que você vai? Eu vou de ônibus. O mesmo risco que ela corre no trem, ela corre no ônibus. Mas ela criou na mente dela, veja como isso, gente, é importante você entender isso. Ela criou na mente dela um problema, ela dimensionou um problema. A ansiedade faz com que a gente dimensione esse problema. Então ela não vai andar mais para Nova Iguaçu de trem porque ela tem medo de ser assaltada. Até onde eu sei, a probabilidade de você ser assaltado dentro de um trem é bem menor do que dentro de um ônibus. Não sei se eu estou errado. Eu estou dando esse exemplo, mas existem tantos outros problemas. Eu não sei se você que está me ouvindo, ou você que está assistindo, eu não sei se você é assim, ou você já viveu isso na tua vida, ou se isso é uma novidade para você. Mas isso é uma coisa que a gente precisa aprender. A gente precisa saber dessas coisas. Como eu disse para você, nós estamos muito preocupados em cuidar somente da nossa saúde espiritual, da nossa saúde física, e a gente está deixando a nossa saúde emocional, mental, para depois. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A nossa alma, que é ligada aos sentimentos, é que ela puxa todos esses sentimentos. Então, como a ansiedade ela é irracional, ela amplifica os problemas, tornando colinas e montanhas. A ansiedade, simplesmente faz com que os problemas pareçam cada vez maiores.
O mais que você pensa a respeito de uma dificuldade, maior ela fica. Preocupar-se com algo que você não tem controle é inútil. Se eu perguntar aqui para você, se eu pedir para você levantar o braço, eu não vou fazer isso, mas se eu pedir para você levantar o braço, se você tem andado preocupado com alguma coisa que você sabe que você não tem controle, olha aí, está lembrando de alguma coisa aí, ó. Eu não sou bruxo não, é dedução. Sabe por quê que eu deduzo? Eu estou olhando para você, eu estou olhando para o teu rosto, os seus olhos falam, a sua fisionomia fala. Ih, pastor, então eu não quero mais que o senhor olhe para mim. Não, não é isso, não é isso. Entendeu? Então a ansiedade, ela produz tudo isso. A gente pensa que a gente tem coisas que a gente acha que a gente controla. Por exemplo, você consegue controlar a economia do país? Ninguém controla a economia de um país. Você vê aí um falando de um fala mal do Bolsonaro, outro fala mal do Lula, outro fala mal de não sei mais de quem. Todo mundo fala mal de todo mundo, de político e tal. Mas ninguém controla. Aí eu vou ficar preocupado, porque a carne aumentou de preço. Meu Deus, a carne aumentou de preço. O que vai acontecer? Ai, eu nunca mais vou comer carne. Ai, meu Deus, está todo mundo caro. Mas você está sempre comendo. Não está? Ou eu estou errado? Você quer ver uma coisa? Falta comida na tua casa? O que eu estou falando? Eu estou certo ou eu estou com a razão? Então eu não tenho controle, eu não tenho por que me preocupar com esse tipo de coisa. Tem pessoas que acham que podem controlar os seus filhos a vida inteira. Vai chegar uma hora, lógico, né, que vocês não vão ter como controlar o bonitão aqui. Chegou uma época da minha vida que eu tenho um filho, só tenho um filho. Esses dias eu estava falando com a Mônica, vendo umas fotos, acompanhando o crescimento do Rubem, e alguém falou comigo assim: cara, você casou o teu filho. Eu fiz a cerimônia de casamento do meu filho. Imagine, eu lá num sítio, coisa mais linda que existe, eu fazendo a cerimônia de casamento do meu filho. Ali eu falei para ele no ouvido dele, falei: agora é contigo, varão. Ele entendeu. A Mônica não tira foto de mim, chorando lá, emocionado, todo mundo emocionado. Por quê? Chegou um momento que eu não tive mais como controlar o meu filho. Meu filho agora é um homem, chefe de família. Eu compartilhei com algumas irmãs aqui como que meu filho amadureceu. Hoje ele é casado, está bem empregado, está lá. Eu vou ficar preocupado com meu filho. Será que meu filho está comendo? Será que meu filho está levando marmita para o trabalho ou está comendo no restaurante? Será que meu filho... Será que meu filho... Será? Daqui a pouco eu estou ligando. E aí? Será? Deixa esse será para depois, para lá. É lógico que você não vai deixar de falar com seus filhos, mas controle, depois que os nossos filhos casam, né, pastor Edir? Lógico que os filhos vão continuar sendo filhos. Não existe ex-filho, não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Existe ex-marido, existe ex-esposa, mas não existe ex-filho. Mas controlar os filhos é uma coisa que a gente não consegue controlar. Hoje existem muitos pais ansiosos porque querem controlar os seus filhos. E se me permite, pastor Edi, pastora Ana, se quiserem chamar aqui, vocês conhecem, pastor Oswaldo, pastor Adriano, vocês conhecem, excelentes para uma palestra sobre família.
Não é a minha especialidade. Então tem muitos pais que são ansiosos porque eles querem controlar os seus filhos até eles morrerem. Por isso que eu falo que a gente não pode ficar querendo controlar aquilo que a gente não controla. Por isso que muita gente hoje está ansiosa. E eu vou dizer para você, tem muita gente dentro da igreja, muita gente dentro de igreja, de Deus, gente de Deus, que sofre com ansiedade, mas na calada. Sabe por quê? Porque muita gente tem vergonha disso, de dizer que tem ansiedade. Você não tem que ter vergonha, você tem que falar. Você tem que ter alguém para você, pastor, eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Então você conhece alguém da tua confiança, que você pode conversar e que você confia nessa pessoa. Escolha uma pessoa que você confie e fale tudo aquilo que está aqui dentro de você. Eu aprendi que quanto mais você falar, enquanto você não esgotar nas terapias, você vai falando, chega uma hora que você esgota, você está legal. Aí o que você faz? Não, vamos encerrar por aqui. E aquela pessoa, ela sabe lidar com as suas emoções. Isso é importante falar dentro de igreja. Uma outra coisa é que a ansiedade, ela é prejudicial. O organismo humano, ele não foi feito para ficar ansioso. Ele é contrário à sua natureza. Quando você fica ansioso, presta atenção nisso aqui. Quando você fica ansioso, você contrai úlceras. Fica com dor nas costas, dor de cabeça, insônia. Tem gente que é tão ansiosa, que não consegue dormir. Vara dias e noites sem dormir. Ou dorme assim 2 horas, 1h30. Por quê? Por causa da ansiedade. Eu fiz o meu TCC, o tema foi uma visão psicanalítica das doenças psicossomáticas na terceira idade. Então eu fiz um estágio num centro de repouso, numa casa de repouso, melhor dizendo, onde eu atendia algumas senhoras. E ali nós ouvíamos aquelas senhoras, ela contava as suas histórias, e a gente terminava de atender aquelas senhoras, a gente atendia outras pessoas, e a maioria daquelas senhoras ali, elas tinham problemas de saúde muito grande. Todos os problemas de saúde que aquelas senhoras tinham eram provenientes de doenças emocionais. Quando elas começam, por isso que eu falei para você que a psicanálise, ela tem essa vantagem de puxar lá desde a sua infância. Elas começam a contar as histórias, as suas histórias de infância, as suas histórias de vida, e aí você vai começando a pontuar uma coisa com a outra, ligando uma coisa com a outra, e você vai ver como que aquela pessoa, por que aquela pessoa tem câncer. Câncer é um problema de doença psicossomática, problemas emocionais. Isso é provado. Pessoas que têm diabetes, a maioria é problemas emocionais. Vitiligo, problemas emocionais. E por aí vai. Por quê? Porque o nosso corpo, ele não está preparado para esses baques emocionais. Está dando para você começar a entender, por mais que seja um assunto, às vezes meio... Pô, pastor, não era isso que eu queria ouvir hoje. Mas você precisa ouvir isso. Você precisa saber disso. E eu quero ler mais algumas coisas para você aqui. Por exemplo, eu vou precisar ler, tá? Algumas coisas aqui. Mudar o sentido e a forma com qual você lida com determinados eventos ou situações da sua vida, que acontecem na sua vida, elas vão gerar saúde emocional. Depende de como que você lida com as coisas. Quando surge um problema na tua vida, como é que você lida com esse problema? O que você faz?
você se desespera, você acaba tomando decisões precipitadas. Quem aqui já tomou decisão precipitada? Levanta a mão. E entrou pelo cano. Levanta a mão. Tá vendo como é que a gente daqui começa a identificar? Viu? Cuidar da saúde emocional, presta atenção aqui. Cuidar da saúde emocional vai nos ajudar a fazer escolhas assertivas que mudarão a vida no sentido certo e também vão exigir que você tenha domínio do seu tempo, né? Vai permitir que você aproveite momentos e agarre oportunidades sem medo de ser feliz. Como é que eu quero fazer essa pergunta para você? Você pode me responder agora ou se você quiser responder depois. Como é que está o seu emocional hoje? Pô, pastor, estou bem pra caramba. Não, pastor, estou mais ou menos. E a sua autoestima? Você sabe o que é autoestima? Autoestima é quando você se olha no espelho. Deveria, todo dia você tem que olhar no espelho, olhar assim no espelho. Como eu sou bonito. Como eu sou linda. Entendeu? Você ter autoestima é você ser uma pessoa feliz com você mesmo. É você se gostar. É você se amar. É você saber que você faz bem para alguém. Tem coisa melhor, pastora Ana, quando alguém chega para você e diz assim: eu não vou te chamar de senhora porque eu sei que você não vai gostar. Se alguém chega para você e fala assim: pastora Ana, ou Ana, nem todo mundo te chama de pastora, aquela palavra que você me deu, aquele abraço que você me deu, poxa, me fez um bem tão grande. Aí como que você vai se sentir? Plena, realizada, porque você ajudou alguém. Isso aumenta a sua autoestima. Agora, tem pessoas também que têm a autoestima baixa. Pessoa que está sempre triste, que nada para ela está bem, nada para ela está legal, está tudo ruim, reclama de tudo, reclama de todo. Se está bom, está ruim, se está ruim, está pior ainda. Então, pessoas que não têm a autoestima boa, mas para isso também tem um tratamento. A gente está falando aqui também sobre os gatilhos. Antes eu quero falar um pouquinho aqui ainda sobre ansiedade. Depois eu vou estar falando sobre os gatilhos. O que fazer? O que você tem que fazer quando surge a ansiedade? Primeiro passo é compreender que ela é uma reação normal do corpo quando se sente ameaçado. Faça algumas respirações lentas. Quando você estiver ansiosa, o que você faz? Faça respiração lenta. Esteja num lugar, sente-se confortavelmente na sua casa, onde você puder. Lembra quando eu ensinei aqui para você? Puxa o ar pelo nariz, ventila o seu cérebro, porque quando você está ansioso, você está ansiosa, você fica agitada. Tem gente assim, depois eu vou estar falando aqui, que a mente está acelerada, não para, tem gente que não para. Hoje pela manhã eu estava fazendo a minha devocional, eu estava lendo a Bíblia, eu estou lendo o livro de Números. Gente, onde é que você consegue fazer devocional lendo o livro de Números? Vamos ser realistas. Aí eu estou lendo o livro de Números, mas eu estou com a minha mente longe, distante. Estou pensando em fazer isso. Peraí. Aí você fala: pastor, o senhor é pastor, o senhor é psicanalista. Mas eu também tenho minhas vulnerabilidades. Aí eu voltei, li tudo de novo.
Por quê? Tem horas que a gente está fazendo uma coisa e está pensando em outra. Eu sei que isso só acontece comigo. Aí você acaba não fazendo nenhuma nem outra. Aí quando você vai ver, é o que eu falo aqui do tempo. Você perdeu um tempo onde você poderia aproveitar de uma maneira melhor. Então quando a gente está falando aqui sobre fazer respiração lenta, é você, calma, respira, foque no seu ambiente externo. Quando você está com ansiedade, começa a ouvir, o que você está vendo? Pô, pastor, que bobagem que o senhor está falando. Eu estou aqui dentro da igreja, eu estou com crise de ansiedade. O que eu estou vendo? Eu estou vendo um ventilador, eu estou vendo uma janela, eu estou vendo o irmão, a irmã, eu estou vendo janela, eu estou vendo o ar-condicionado, estou vendo ali o Lucas. Por que você tem que fazer isso? Porque você começa a focar em outras coisas. Porque quando você está com ansiedade, você só fica focado na ansiedade. Então quando você começa a distrair o teu cérebro, a tua mente, você começa a dar uma melhorada. Sabe por quê? Porque a tua mente mente. Entendeu? A tua mente, ela mente. Então o que você precisa fazer? Ocupar a tua mente com outras coisas. Então você precisa identificar algumas coisas para que você possa amenizar toda essa situação, né? E o que poderia acontecer de pior, qual a probabilidade real do pior acontecer. Porque quando a pessoa está com ansiedade, ela só pensa que vai acontecer desgraça. Mas na verdade não vai acontecer desgraça. Hoje aconteceu uma situação comigo. Eu estava desde ontem pensando. Eu falei, meu Deus, eu não posso dormir pensando nisso. A pior coisa que tem é você ir para a cama dormir pensando que você tem que resolver no dia seguinte. Aí você, não, eu não vou conseguir. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou dormir, eu vou deitar e vou deixar a minha mente. A gente precisa gerenciar a nossa mente. Aí eu comecei a pensar em outras coisas. Comecei a pensar em um monte de coisas que não tem nada a ver com aquilo que eu estava preocupado. O que aconteceu? Peguei no sono. Eu só acordei com a chuvarada que estava caindo lá. Aí depois voltei a pegar no sono de novo. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer com essa chuva toda? O que acontece na nossa mente? Vai inundar o centro de Rodeio? Meu Deus, vai inundar o centro da cidade? É assim que a nossa mente fica. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou dormir. Eu vou descansar a minha mente. Aí eu dormi, peguei no sono, resolvi aquilo que eu achava que era um problema muito grande, é uma coisa que eu consegui resolver. É como se Deus falasse assim para mim, tá vendo, cabeçudo? Você conseguiu resolver. Tá dando para você entender o que eu estou falando aqui para você? Como que é importante você cuidar da tua vida emocional, da tua vida mental? Sim ou não? Por exemplo, eu falei aqui sobre exercício. Eu aconselho você, se você puder, fazer exercícios diariamente, exercício mesmo, caminhada, se você quiser ir para academia. Você não tem halteres que fala, né? Enche garrafa de 2 litros de água e começa. Isso vai fazer com que você estimule o seu cérebro. Vai fazer com que você... eu tenho uns vídeos lá de exercícios que você pode fazer em casa. Henrique Lima, um negócio assim. É um rapaz, professor de educação física. Henrique Lima? Conhece, né? E ele ensina lá, tem um lá que eu não consigo levantar mais do que isso aqui, mas está lá. E faz assim, vai para lá, e vem para cá. Você faz em qualquer lugar da sua casa. Quando você termina de fazer, te dá uma sensação de bem-estar muito grande. Por isso que eu digo para você,
quando você precisa cuidar da tua saúde emocional, você tem que fazer exercício físico também. Pastor, eu não tenho mais idade para fazer isso. Mas para caminhar você não tem idade para fazer isso? Para você dar uma volta no bairro, se distrair a sua mente, você não tem idade para isso? Está dando para você entender? Por exemplo, meditar. Quando você medita, não é você... pastor, eu não faço meditação não, que eu sou crente. Minha religião não permite meditar, fazer meditação. Meditar, gente, é você sentar num lugar confortável da sua casa, parar, para um pouco. Quem aqui tem a vida corrida? Vocês estão se entregando, hein? Mas então, o que eu estou falando, olha, para vocês que têm a vida corrida, para um pouquinho, tira uma hora para você parar, senta, mas não é meditar na palavra, entenda bem o que eu estou falando para você, não é você, eu vou meditar na palavra, não, você sentar. Eu vou falar uma coisa aqui para você que talvez vai até te meio que escandalizar, mas é você sentar e conversar com você mesmo. Pastor, eu não faço essas doideiras não. Você já conversou com você mesmo? Gente, eu estou falando para você sério. Parece brincadeira, mas isso é sério. Você sentar, parar. O que eu estou fazendo? Qual tem sido o meu comportamento? Como que eu tenho sido como homem em casa? Como que eu tenho sido como esposa? Como eu tenho sido como pai? Como que eu tenho sido como servo de Deus? E você parar. E você ouvir a voz do teu coração. É por isso que muita gente, quando ouve esse tipo de palavra, pô, pastor, eu não... Procura fazer isso, para você ver como que isso vai te fazer bem. Principalmente você que tem uma vida corrida. Por exemplo, abraçar alguém. Tem gente que não gosta de abraçar. Quem aqui gosta de abraçar? Fique de pé um instantinho. Eu já estou terminando. Abraça uma pessoa aí. Você abraçou, Juliana? Você abraçou alguém ou não? Aí, sentada? Não, tem que abraçar em pé, pô. Você acaba de liberar um neurotransmissor chamado oxitocina. Agora, gente, fala sério. Pode sentar. Pode sentar. Oi? Agora, fala sério. Isso não faz bem pra gente? Vem cá, pastor. Peraí. Tem gente, assim, lógico, né? A gente aqui, nós somos dois homens. Tá bem. Pastor Edir, olha aqui, está sendo transmitido, não está? Ai, meu Deus. Não, pode ficar aí, é só para você olhar. Tem gente quando vai abraçar, um homem vai abraçar um homem, não, um irmão vai abraçar um irmão, abraça assim, ó. Peraí. Cara, eu não gosto assim, você não. Tem que abraçar assim. Isso que é abraço. Ele sempre me abraçou assim. Mas você abraçar alguém é muito bom para você. Então, quando você for embora, antes de ir embora, não saia sem abraçar alguém. Uma outra coisa que eu preciso falar aqui para você, que te ajuda na tua saúde emocional. Preste atenção aqui. Por exemplo,
cantar e dançar. Tem gente que fala assim, mas por que existe ministério de dança na igreja? Primeiro que o ministério de dança é uma expressão de adoração a Deus. Ponto. Deus recebe a adoração de vocês aqui nesse lugar. Quando você movimenta o seu corpo, você está liberando a endorfina. Olha só. Quando você rir com pessoas, você também libera esses neurotransmissores. Quando você agradece todos os dias, quando você desfruta da natureza, isso parece meio filosofal. Por que eu gosto de fazer caminhada? Porque quando eu e a Mônica a gente está fazendo caminhada, a gente para, a gente fica olhando. A gente plantou um abacateiro na serra, a gente primeiro cultivou o abacateiro dentro de um jarro com água, aí foi criando as raízes, né? Aí quando ele cresceu mais ou menos assim, a gente levou para plantar lá na serra. Aí a gente faz caminhada, que a gente chega perto do abacateiro. É exatamente isso que você está pensando. Falei, ui, abacateiro. A gente contempla o abacateiro que a gente plantou. Você contemplar a natureza, as coisas que Deus criou. Gente, isso é muito importante para a tua vida. Isso te dá um bem-estar, isso faz bem. Eu não gosto de ficar olhando essas coisas não. Tem gente aqui que tem lugares lindos para a gente poder observar. Isso te faz bem para a tua saúde emocional. Para de ser ranzinza. Eu quero falar um pouquinho sobre gatilhos emocionais, já caminhando um pouquinho para o final. O que são gatilhos emocionais? Preste atenção nisso aqui que é importante. Os gatilhos emocionais, eles podem ser reações emocionais diante de situações negativas na nossa vida. Os gatilhos, eles podem desencadear ataques de ansiedade, depressão, culpa, tristeza ou vergonha. Como que a gente pode lidar com esses gatilhos, que eu vou te dar exemplos aqui de gatilhos emocionais? Como que eu posso lidar com isso? Reconhecer seus gatilhos emocionais é essencial para quem deseja aprender a reagir melhor sobre eles. Por exemplo, dê um nome ao seu gatilho emocional, encontre a fonte de um gatilho, compartilhe seu gatilho emocional e seja gentil com você mesmo. Por isso que eu falei para você, não é nada filosofal, você tem que ser gentil com você, você tem que se cuidar da tua vida emocional. Por exemplo, exemplos de gatilhos emocionais. Talvez você vai se identificar com algum desses que eu vou falar aqui. Quando você é rejeitado por alguém lá no passado, lá na tua infância, quando alguém é rejeitado pelos próprios pais, você sabia que tem pessoas que têm muita resistência em sentir a presença de Deus, de reconhecer Deus como Pai, porque quando era criança, essa pessoa foi rejeitada pelo próprio pai? Ela transfere aquele sentimento de rejeição, ela transfere para Deus. Ela tem dificuldade de aceitar Deus como Pai. Isso a gente consegue resolver, esse sentimento, esse gatilho, vamos dizer assim, gatilho emocional. Quando alguém te ignora, quando alguém lhe abandona ou ameaça fazer isso, quando alguém que ameaça ou termina um relacionamento com você, alguém lhe criticar ou julgar, tem pessoas que elas não conseguem avançar na vida porque alguém criticou ela, quando alguém julgou ela, mas você nunca vai conseguir fazer isso. Isso acontece muito dentro de famílias. Eu conheço uma família que alguém da família sempre falava, um pai ou uma mãe sempre falava para o filho: você vai ser burro quando crescer, você nunca vai passar da tal série, você sempre vai ficar assim. E às vezes fazia comparações.
Pais, nunca faça comparações de seus filhos com os filhos dos outros. Os seus filhos são seus filhos. Se o filho do outro, ele é médico, o meu não tem que ser médico. Se o meu filho quiser ser, sei lá, qualquer profissão, ele vai, se ele gosta daquilo ali, ele vai ser aquilo ali. Eu não tenho que comparar o meu filho com o filho dos outros. Por isso que existem jovens que têm uma dificuldade muito grande de vencer na vida, porque os próprios pais, eles estão fazendo comparações, eles querem que seus filhos sejam iguais aos filhos dos outros. E aquele filho nunca consegue alcançar ir além numa faculdade, porque é gatilho. Alguém falou para ele que ele nunca vai ser bem sucedido na vida se ele não for médico. Mas ele pode ser muito bem sucedido, sei lá, se ele for um administrador de empresa, um militar, um vendedor, não sei lá. Eu nunca coloquei esse tipo de coisa na vida do meu filho. Hoje o meu filho, ele é levita, adorador e tal, lá na igreja dele, e hoje ele fez uma faculdade de análise de sistema, trabalha lá na área dele. Não é médico. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos. Podemos estar desencadeando na vida dos nossos filhos problemas emocionais seríssimos. E digo mais para você, isso pode passar de geração para geração. Alguém lhe censurar, especialmente em público. Nunca chame a atenção de ninguém em público. Nunca. Se você quiser chamar a atenção de alguém, chama a pessoa no canto e fale com ela. Porque se uma pessoa for chamada a atenção em público, seja na igreja, seja no trabalho, em casa, e essa pessoa, ela vai desenvolver um sentimento emocional muito ruim na vida dela. Alguém agir com indiferença, menosprezar, alguém debochar de você, alguém tentar lhe controlar, se impor, alguém não ter tempo para você. Tem pessoas que realmente não têm tempo, não pode ficar o tempo todo com você, não é? Então tem gente que não, se o pastor Edir não for na minha casa, ele vai quando puder, não é, pastor? Quando puder ele vai. Alguém lhe culpar principalmente por algo que você não fez. Isso são gatilhos na vida de uma pessoa que pode gerar ansiedade. Alguém não parecer feliz em lhe ver. Já aconteceu isso com você? Alguém te vê num lugar e você percebe que aquela pessoa não está se sentindo bem com a tua presença? Nunca aconteceu isso com você não, né? Ainda bem. Ela não gosta de mim. Tá vendo? Eu não falei para você, desconfie desde o início que essa pessoa, ela nunca gostou de mim. Aí você, não é nada disso. Não, pastor, não é nada disso. É o jeito da pessoa. Eu estava pensando esses dias nisso aí. Como é que Deus, ele é tão bom que ele nos criou com as nossas individualidades. O pastor Alcino, ele tem um jeito dele de adorar. Eu tenho o meu. Talvez você não seja aquela pessoa dentro de um culto que não pule, que não extravase lá. Talvez você seja mais retraído, né? Ou retraída. Mas Deus está recebendo a tua oração, a adoração do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Eu estou fazendo assim comparações porque eu acho legal a entrega que o pastor Alcino, ele faz quando ele está aqui no culto. Mas você também faz a sua entrega, do teu jeitinho. Não, se eu não for igual a ele, as pessoas vão achar que eu não sou espiritual.
Deus está preocupado com isso? Não. Deus está preocupado com o teu coração. Alguém que lhe ferir emocionalmente, e assim, e por aí vai. E a gente falando, eu vou já terminar, eu vou deixar o restante para a semana que vem. Alguns sintomas, por exemplo, de depressão. Pastor, crente entra em depressão? E aí, o que vocês dizem? O que vocês acham? Crente entra em depressão ou não? Crente entra em depressão? Tem certeza? Está vendo como é que vocês já estão na dúvida? Entra. Lembra quando eu falei para você aqui de alguns pastores? Gente, quando eu faço assim, não é cacuete não, é porque o óculos, ele está caindo. Eu tenho que trocar esse óculos, mas está na benção. Não é cacuete não, toque. A gente vai falar de toque semana que vem. Está aqui que é toque. Abri um parêntese aqui. Você não sai de casa sem olhar 3 vezes se a porta está fechada ou não. Se alguém apertou a minha mão, eu só não vou falar o nome, mas eu conheci uma pessoa que quando você apertava a mão dessa pessoa, ela enfiava a mão lá dentro do bolso com um lencinho e limpava a mão. Toque. Existem vários toques. Tem pessoas que não saem de casa sem olhar 3 vezes. Não, será que está fechado? Carro, por exemplo, né? Quando fecha o carro com alarme, você sai, plim, plim. Será que foi o meu? Aí vai lá, abre, plim. É o meu. Vou fechar, plim, plim. Mas o plim, plim está diferente. Acho que não é o meu. Gente, é sério. Pessoas ansiosas, elas têm toque. Tem aí um monte de toque. Não sai de casa sem lavar as mãos, ou chega em casa não. Tem um monte. Vou trazer uns exemplos de toque aí que eu vou identificar você. Isso tudo faz parte da ansiedade. Então, para eu terminar aqui, eu quero falar um pouquinho sobre depressão. Eu só vou dar aqui alguns sintomas. Depois a gente vai estar orando para a gente terminar. Preste atenção aqui. Como é que você identifica alguém que está em depressão? Talvez você conheça alguém da sua casa, da sua família, que esteja vivendo em depressão. Gente, depressão é coisa muito séria. É muito sério. A gente está aqui brincando, algumas coisas e tal, mas a depressão, ela está entrando dentro aliás, já entrou dentro das igrejas há muito tempo, porque nós fomos ensinados, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, nós fomos ensinados no passado que crente não entrava em depressão, porque depressão era coisa do diabo, era espiritual, que crente não entra em depressão porque se tem depressão é porque é fraco e por aí vai. É tudo bobagem. Essas palavras em relação à depressão é pura bobagem. Eu disse para você que eu tive um amigo meu, pastor, que ele se matou porque ele estava em depressão. Ninguém sabia que ele estava em depressão. Pastor. Sabe o que estava acontecendo com ele? O que eu posso te dizer? O que eu posso te dizer é que ele observava na cidade dele as outras igrejas dele crescendo, as outras igrejas crescendo. E a dele crescia, mas não crescia tanto quanto a dos outros. Aí ele começou a deixar entrar no coração dele um espírito de competitividade. Ele começou a achar que a igreja dele não era tão boa quanto a dos outros. Ele começou a achar que a igreja dele não era a igreja, né? Mas a igreja dele crescia.
Só que ela não crescia tanto quanto as outras. E aquilo começou a deixar ele deprimido. Algumas pessoas saíram da igreja dele para ir para uma igreja famosa. Tem gente que gosta de igreja famosa e ostenta lá nas redes sociais, faço parte da igreja famosa. Quando Jesus vier te buscar, ele não vai olhar se você faz parte do ministério resgatado para resgatar. Ele vai olhar você, teu coração. Então esse pastor, ele começou a entrar em depressão muito grande, e ninguém desconfiava que ele estava em depressão. Foi quando os sintomas começaram a aparecer, aí a esposa dele já começou a ficar de butuca ligada. E os sintomas, por exemplo, angústia, desânimo, cansaço fácil, apatia, sentimento de desesperança, falta de motivação. Ele já não tinha mais motivação nenhuma. Sensação de falta de sentido na vida. Ele não tinha mais sentido nenhum para a vida dele. Irritabilidade, insônia e o pior de todos eles, desejo de morrer. Porque quando uma pessoa ela comete suicídio, ela não quer acabar com a sua própria vida. Você sabia disso? Quando uma pessoa ela comete suicídio, ela quer acabar com os problemas que angustiam ela. E a maneira que essa pessoa encontra para acabar os seus problemas, ela acha, é tirando a sua própria vida. Viu? Como é que a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional? Da nossa saúde mental? A depressão ela é caracterizada pela tristeza persistente e perda ou diminuição de interesse e prazer pela vida. Infelizmente, esse transtorno atinge muitas pessoas e de diversas idades, inclusive crianças e adolescentes. Os consultórios de terapeutas estão assim lotados de adolescentes. E para eu terminar essa parte, e qual é a prevenção? Compartilhar os pensamentos, sentimentos e dificuldades com pessoas que você ama. Ler. Você tem hábito de ler livros? Ah, não, eu só leio o livro evangélico. Eu só leio o livro da Joyce Meyer. Gente, se você não está ouvindo os áudios que estão sendo postados no grupo da igreja, você precisa ouvir aqueles áudios. Então você precisa ler. Ler sobre tudo. Ler sobre literatura, romance, ação, ficção, livro de autoajuda. É melhor você ler livro de autoajuda do que, sei lá, outra coisa. Então você precisa ler. Por que você precisa ler? Você adquirir conhecimento, para você ocupar a tua mente. Então você precisa ler, fazer coisas novas, fazer coisas que você gosta com pessoas que você gosta. Sei lá, vai ver um filme bom, uma série boa, e assim você vai ocupar a tua mente. Mais do que tudo isso, você precisa escolher alguém para você conversar. Fique de pé. Na semana que vem, a gente termina, e eu quero trazer alguns dados importantes para você. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para vir aqui. Eu só quero, assim, falar para você aqui alguns sinais, 5 sinais característicos da depressão. Presta atenção. Alterações no peso e apetite. Alterações no peso, a pessoa emagrece, a pessoa engorda, ela come muito, ela come menos. Por que a pessoa, quando ela está ansiosa, ela está deprimida, ela come muito? Ela está em casa, o que ela vê, ela traça. Até sal ela come. Por quê? Ela acha, sério, ela acha que ela comendo aquilo, o cérebro manda uma mensagem
Se você comer aquilo ali, você vai saciar, vai ficar saciado, saciado. Aí você começa a comer, começa a comer, começa a comer, começa a comer. Eu conheço uma pessoa, que eu estava conversando com ela, que ela tem uma ansiedade muito grande e ela tem compulsão alimentar. A gente vai falar sobre compulsão semana que vem, alimentar, compulsão por compras. E essa pessoa ela tinha, ainda tem um pouco, compulsão alimentar. E ela dizia que ela pegava em casa o pão, ela abria o pão, tirava o miolo do pão, deixava separado, mas ela comia o miolo do pão também. Ela entornava leite condensado lá dentro do pão e com Coca-Cola. Aí eu falei para aquela pessoa: gente, por que você faz isso? Ela falou assim: porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e quanto mais eu como, eu acho que a ansiedade está indo embora. Aí ela fez lá um tratamento, eu indiquei a ela um especialista e hoje, graças a Deus, ela está melhorando. Então tem pessoas que têm compulsão por comer. Então ela come, a pessoa come muito, tristeza profunda e falta de energia. A pessoa, quando ela está com depressão, ela não tem energia para nada, ela não tem vontade de fazer nada. Então, queridos, eu espero que você esteja entendendo tudo isso que a gente está falando aqui, a importância, a necessidade. Nós estamos tendo aqui 3 cultos, onde você está aprendendo, eu estou procurando ensinar para você, passar para você o quanto é importante você cuidar da tua saúde emocional. Eu quero deixar para você uma coisa: se você quiser depois me procurar no privado, se você tem perguntas, qualquer dúvida que você tiver em relação a tudo isso aqui, a saúde emocional, você vai mandar uma pergunta, não bota lá no grupo da igreja não, manda para mim no privado, aí a gente vai estar conversando. Quem sabe eu vou estar tirando as dúvidas aqui na semana que vem da sua pergunta. Amém? Se você tiver dúvida, pode mandar para mim depois que a gente conversa com você. Feche os seus olhos. Todos nós precisamos nos renovar todos os dias. Todos os dias. Renovar é tornar tudo novo. Todos os dias nós temos que renovar a nossa comunhão com o Senhor. Eu queria que você cantasse essa música. Renova-me. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Eu quero fazer uma coisa com você agora. Você pode abraçar alguém e orar com essa pessoa, o irmão com o irmão,
uma irmã com uma irmã, ou o marido com a esposa. Você pode fazer isso? Escolhe alguém para você orar. Eu gostaria que ninguém ficasse sozinho. Jesus, põe em mim teu coração. Isso. Comece a ministrar sobre a vida do teu irmão, da tua irmã. Tudo que há dentro de mim. Isso. Ore mesmo. Deixa o teu irmão, a tua irmã ouvir a tua oração. Porque tudo que há Isso. dentro do meu coração Cuide dele, cuide dela. necessita mais em ti. Renova-me. A mim, Senhor Jesus, Oh, aleluia, Jesus. já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Querido Deus e Pai, nós queremos entregar nossa vida nas tuas mãos. Necessita mais de ti. Queremos te dizer nesta noite o quanto nós precisamos ter a nossa vida emocional, mental, renovada. O mesmo desejo que nós temos em renovar a nossa vida espiritual. Queremos ter, Senhor, esse desejo de renovar a nossa vida emocional, a nossa vida mental. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a nossa igreja nas tuas mãos. Que sejam pessoas maduras na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida física. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.